Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nos programas Texto e Contexto desse mês, nós estamos conversando sobre a doutrina da Trindade. Já tivemos 2 programas falando sobre esse tema e hoje nós continuaremos essa nossa jornada de estudo sobre essa importante doutrina da Palavra de Deus. E antes de eu apresentar os convidados que nos ajudarão nessa conversa no dia de hoje, eu queria pedir para que você compartilhasse o link desse programa. Compartilhe com seus amigos, familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas com esse conteúdo, abençoadas com o conteúdo do programa Texto e Contexto. E para nos ajudar nas discussões do programa de hoje sobre o tema do dia, nós temos a alegria de contar novamente no programa Texto e Contexto com a presença dos pastores Josias e Willy. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Senhor pastor Eleilton, pastor William, é uma satisfação estar aqui novamente entre amigos, né, e com os nossos amigos de casa também, que já são audiência cativa. E hoje está aqui para fazer o papel de apologista, né, para defender a doutrina da Trindade. Vai ser uma grande alegria estar aqui esses momentos com vocês. Amém. Paz do Senhor, pastores, satisfação em estar aqui com vocês. Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, alegria mais uma vez participar com vocês do Texto e Contexto. Amém. A gente louva a Deus também pela vida de vocês, por mais uma vez estarem aqui com a gente para essa conversa sobre esse tema tão importante para a teologia, que é a Trindade, né? Falávamos há pouco aqui, realmente é um tema significativo dentro da teologia. Você que está acompanhando o programa Texto e Contexto durante esse mês, nós já tivemos aqui 2 oportunidades de conversar sobre esse tema. Lá no primeiro programa, eu fiz uma pergunta se você conseguia definir completamente a teologia da Trindade, compreender exatamente todo esse mistério da Trindade. E é possível que muitos dos que estão nos ouvindo não consigam compreender integralmente. E aí a gente disse que seja bem-vindo ao time, né? Porque é natural não conseguir compreender completamente a teologia da Trindade. Mas nós estamos aqui, com a graça de Deus, conversando a respeito desse tema, nesses programas, para que essa doutrina vá ficando cada vez mais clara na nossa mente. Não vamos conseguir compreender tudo porque nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Então são seres finitos tentando entender o Deus infinito. Então nós nunca conseguiremos entender completamente. Sempre faltarão respostas. Mas o que a Bíblia Sagrada fala sobre esse tema? Conversamos aqui no primeiro programa sobre isso. E também no programa da semana passada falamos um pouco a respeito da história. O que foi dito na história a respeito do tema da Trindade. E hoje nós trataremos então de algumas questões apologéticas, alguns textos bíblicos que às vezes são utilizados para negar a doutrina da Trindade. Mas antes de entrarmos nesses textos e entrarmos nessa parte mais apologética, queria pedir para o pastor Josias, como a gente sempre tem feito aqui, que ele relembre para a gente o conceito de Trindade. Acho que é sempre importante nós começarmos com esse conceito, né, para sempre partirmos, né, do que nós estamos pensando e chamando, né, de doutrina da Trindade, e aí depois a gente entra então nos textos que são usados para rebater essa doutrina. Pois bem, vamos reafirmar novamente, né? Então, a doutrina da Trindade, esse termo Trindade ou triunidade, né, tanto faz a preferência da escolha, ela foi cunhada pelos pais da igreja, né, os primeiros cristãos, para definir uma doutrina, talvez a doutrina central do cristianismo, de muita importância, e eles usaram um termo do latim trinitas, né, o estado de ser um, né, 3 pessoas, sendo ou também 3 em unidade. Então, trinitas significa isso, né? O estado de ser 3 ou 3 em unidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra não tem, pois foi cunhada depois, né? Então, não existe a palavra na Bíblia, mas existe o ensinamento. A verdade bíblica, ela está lá, ensinada, e esse ensino é que Deus é um Deus trino que subsiste em 3 pessoas, mas com uma mesma essência.
três pessoas que compartilham a mesma essência divina. Esse é o ponto importante, né, do cristianismo, ele é basilar para a fé cristã. Sem isso a gente não consegue ter cristianismo. Essa doutrina ensina que nós continuamos crendo em um único Deus, né, mas que são três pessoas. Nós não cremos em três deuses, pois isso seria politeísmo, né? Também não acreditamos no modalismo, na ideia de que Deus é uma pessoa que se manifesta de modos diferentes, né? Por isso modalismo. Não, são três pessoas diferentes que nós cremos. O modalismo crê que Deus é um único e é uma única pessoa, só que quando ele se manifesta, às vezes ele se manifesta como Pai, como Filho ou como Espírito Santo. Nós não cremos dessa forma, né? Nós sabemos que são três pessoas diferentes, que cada uma desempenha o papel diferente, não só questão de papel, mas de pessoa, né? São pessoas diferentes. A doutrina da Trindade também, ela vai defender que Deus ele subsiste, né, eternamente em três pessoas diferentes, mas co-iguais em tudo. Em tudo elas são iguais, né? E aí não dá para a gente citar aqui o tanto de texto provando, né, que o Deus Pai por exemplo, onipotente, o Deus Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Mas você pode adquirir, se não tiver o nosso doutrinal, lá vai estar todos os textos, se você quiser estudar em casa, olhar para cada um desses textos, comprovando que os atributos divinos, né, que são atribuídos ao Pai, também ao Filho e também ao Espírito Santo. Tanto que eles são tão coiguais que eu não sei se todos já perceberam, mas toda vez que vão fazer referência, a Bíblia vai fazer referência ao Espírito Santo no contexto da Trindade, é omitido o adjetivo santo. Né? Porque no contexto de três, os três ali, os três são santos, então não precisa, né? Você vai pegar, por exemplo, Gênesis, né? Lá a gente vê a Trindade agindo. No princípio criou Deus os céus e a terra, então o Pai estava lá. João vai falar que Jesus Cristo, o Filho, era o Verbo, ele estava lá. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não é o Espírito Santo. Por quê? Está no contexto da Trindade, os três são iguais. Agora, quando vem para a nossa esfera desse mundo caído, aí sim, ele é diferente de qualquer outro tipo de espírito que exista, né? Porque ele é santo. Mas no contexto da Trindade, eles são tão iguais que ele não ganha esse adjetivo. Ele é o Espírito do Senhor, ele é o Espírito de Deus, mas não tem esse adjetivo de tão co-iguais que eles são. Legal, muito bom. Na semana passada, foi o programa sobre a história, né? Nós vimos um pouco a respeito do surgimento do termo trinitas, né? Você que acompanhou o programa deve se lembrar ainda, termo cunhado pelo Tertuliano, para defender essa doutrina, né? O Deus Todo-Poderoso, né? Uma única substância, mas três pessoas. Então não são três deuses, mas também não é uma pessoa, né? Três pessoas, um único Deus. Então esse é, em síntese, o resumo daquilo que a gente acredita sobre a doutrina da Trindade. Pois bem, essa doutrina, ela ainda hoje é duramente criticada por alguns grupos. Ao longo da história foi criticada e ainda hoje sofre também críticas. Eu não sei se foi no primeiro ou no segundo programa que nós falamos sobre isso, mas essa doutrina é tão importante que geralmente os grupos que não acreditam nela são considerados seitas. Inclusive uma doutrina para distinguir o cristianismo verdadeiro, o cristianismo histórico. Então é importante entender corretamente essa doutrina e saber rebater essas críticas que são feitas. Então acho que essa é a ideia do programa de hoje, a gente olhar esses textos e essas críticas que são feitas para defender a doutrina da Trindade. Existem muitos textos que o pessoal usa para rebater, nós vamos olhar alguns deles agora então. E eu queria começar com 1 Coríntios 8, versículo 6. Eu queria que o pastor Willy nos ajudasse, porque se você tiver com a sua Bíblia aí na sua casa e der uma olhada em 1 Coríntios 8, 6, esse texto diz que há um único Deus, o Pai. Há um único Deus,
o Pai. E aí muita gente usa esse texto aqui para dizer que existe apenas o Pai. Só tem o Pai. Né? É um texto que os unicistas, inclusive, usam, né? Alguns grupos unicistas usam para apresentar o seu pensamento. Então, aí desconsideram a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. Como a gente pode explicar esse texto, explicar essa expressão nesse texto, que há um único Deus, o Pai, como se essa fosse a única pessoa da Trindade Divina? Ok. 1 Coríntios, eu vou ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Diz assim, ó, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Como você disse, esse é um dos textos mais usados para uma referência aqui de que só o Pai é divino, né? Eu acho que é essa a maior expressão, usado por muitas seitas e também por esses grupos que são unicistas, né? Que tem uma outra maneira de entender que é a manifestação de Deus. Só que é muito importante a gente entender o contexto desse texto, né? Porque quando a gente começa lá no princípio desse capítulo 8, Paulo está dando uma resposta à igreja, surgiam questões dentro da igreja de Corinto, várias questões, a gente percebe que nessa carta ele está tentando resolver algumas questões internas, e uma das questões que surgiram, que provavelmente eles mandaram para Paulo, é com relação a esse alimento consagrado a ídolos, né? Eles tinham um contexto ali pagão, e eles queriam saber, porque agora que eles se converteram ao Senhor, eles sabiam que existia uma possibilidade de que a carne que fosse à mesa tivesse passado por algum tipo de ritual pagão. Então, você ia no açougue. É até meio importante a gente destacar que esse texto aqui não fala a respeito de carnes puras e impuras na Bíblia, mas o contexto aqui é com relação ao sacrifício que poderia ter acontecido. Por vezes, esses sacrifícios eles eram oferecidos e o próprio sacerdote pagão comeria, né, o alimento oferecido, ou aquele que oferecia, mas muitos desses alimentos sobravam, né, e acabavam sendo depois o ritual levado para um açougue. Aí os irmãos de Corinto começam com essa questão, e agora? A gente pode ou não pode comer desses alimentos? É coerente ou não é? E é dentro desse contexto, aí o apóstolo Paulo está tranquilizando os irmãos aqui com relação a essa questão. É por isso que ele fala aqui no versículo 4, ó. Portanto, em relação ao alimento sacrificado a ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que existe só um Deus. Só existe um Deus. Ou seja, eles podem ter passado por algum sacrifício e às vezes não tem como você investigar o histórico de um alimento, mas a verdade existe só uma divindade. Esses deuses a quais esses sacrifícios acontecem são falsos deuses. Esses sacrifícios estão no vazio, né? Não tem ninguém por trás disso. Então, é uma maneira até de tranquilizar a mente dos irmãos aqui. Eles não são capazes de transformar a substância do alimento, esses deuses falsos. Exatamente, não é porque você comer um negócio que é óbvio que ele vai tratar um pouco mais para frente, que você sabe que você não vai participar de uma mesa de sacrifício por isso. É isso que Paulo está dizendo. Você não vai lá no templo do demônio, né? Sentar e participar. Né? Sentar, participar de uma mesa, né, onde o alimento é consagrado e você depois vai comer. A gente tem muita coisa no nosso contexto, o Cosmo Damião, né? Você comeu sem saber não quer dizer que você vai ficar endemoniado, mas não quer dizer que você vai sentar na mesa do sacrifício, da oferenda, né? Então é isso que o apóstolo Paulo está tentando tranquilizar aqui. E ele admite que, de fato, existem muitos deuses, né? Que falsos deuses, deuses com D menor aqui. Versículo 5 ele fala, pois mesmo que haja os chamados deuses, aqui está com um Deus com um D menor, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores. Ou seja, existem de fato criados pela mente humana, pela idolatria, muitos deuses nesse mundo, deuses com D minúsculo. E aí que ele fala, né? Porém, a gente sabe que só existe um único Deus. Para nós, porém, há um único Deus. Aí ele coloca aqui, há um único Deus. E quem é esse Deus? O Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Interessante que ele coloca aqui, quem é esse Deus? O Pai, por meio de quem foram criadas todas as coisas, e o Filho, o Senhor. Né? Eles compõem, aqui ele está citando duas pessoas que formam esse único Deus. E até tem umas observações interessantes aqui, porque os mesmos atributos são dados às duas pessoas.
né? Ele fala do Pai, o Pai que é de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. E quem é o Filho, o Senhor? O Filho é por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Ou seja, os dois aqui são citados como Deus Criador, as duas pessoas são citadas aqui como Deus Criador, como a razão da criação e como sustentador da criação. Esse texto muito mais afirma que existe mais de uma pessoa dentro do único Deus, e aqui ele está citando duas, né? O Pai e o Filho, do que na verdade exclui, dá esse sentido de uma unidade aqui. Então aqui é uma clareza, e talvez surja uma questão, né? Por que então que a gente fala que um é Senhor e o outro é Deus e Pai? É só uma maneira de distinguir as duas pessoas, né? Um ele está chamando de Senhor, assim como no versículo 5 ele falou, nesse mundo existem deuses e senhores, mas nós sabemos que há um único Deus e Senhor, o Pai e o Filho, e obviamente em outros textos é incluído também aqui o Espírito. É só uma maneira dele fazer aqui uma distinção, né, a respeito. Mas é importante a gente perceber que se a gente entender porque Jesus é chamado de Senhor, ele deixa de ser Deus, então porque Deus, o Pai, é chamado de Deus, ele vai deixar de ser Senhor? Não faz sentido o Pai ser Deus e não ser também Senhor. Ele é Deus e Senhor. Não tem como a gente fugir disso, né? Deus é Senhor, o Pai, mas é Deus, né? E o Senhor só é o Filho, não faz sentido. Então, Como na verdade, em outros textos também o Pai é chamado de Senhor. Não nesse aqui, mas em outros lugares da Bíblia, o Pai também é chamado de Senhor. E Jesus de Deus, né? O tanto de texto que Paulo chama Jesus de Deus. Tomé falou, né? Senhor meu e Deus meu, né? Então, são atributos aqui que unem, na verdade, as duas pessoas, formando aqui o único Deus, e em outros textos vão incluir também o Espírito Santo. Em relação a esse movimento unicistas, eles ensinam que há um só Deus, mas nega essa triunidade de Deus, né? Então, há um Deus, mas não creem nas três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então tem alguns que enxergam Cristo como o único Deus, que às vezes se manifesta como Pai e às vezes se manifesta como Espírito, né? É uma possibilidade. A doutrina também, que é um pentecostalismo unicista, que ele entende que Jesus é o Pai e Jesus é o Espírito, que há um Deus que se revela de diferentes modos. O pastor Josias acabou citando isso aqui no começo. Vão sempre flertar com modalismo, né? Isso, é um modalismo aqui. Mas o que a gente percebe é que ele só está aqui destacando que, de fato, dentro desse único Deus, o Pai e o Filho estão formando esse Deus, né? Eu acho que tem até um grupo de louvor que é famoso no nosso país, que flerta com essa... Flerta ou abraça de fato? Abraça, de fato, abraça, né? Com os dois braços, essa a doutrina unicista, né? Acho que essa ideia que o pastor Willy coloca de que só existe Jesus. Então, o Pai é Jesus, o Espírito é Jesus e o que se tem é Jesus, né? Deus é único e nega essa ideia das três pessoas. É apenas uma pessoa. Bom, como nós acabamos de ver, então, essa doutrina é uma doutrina falaciosa. Ela não é uma doutrina que conta com o amparo da Escritura Sagrada, né? Nós temos aqui um texto sendo interpretado de maneira equivocada. Bom, mas esse não é o único texto. Existem outros textos também que às vezes o pessoal usa para rejeitar, negar ou tentar diminuir, desmontar a doutrina da Trindade. Nós falamos de um texto sobre o Pai. Agora eu queria falar de alguns textos sobre o Filho. Eu queria que o pastor Josias ajudasse a gente nisso, porque para tentar desmontar a doutrina, alguns usam alguns textos da Escritura Sagrada que aparentemente dizem que Jesus foi criado. Então, se ele foi criado, logo ele não pode ser Deus. Porque Deus é eterno. E se Jesus foi criado, ele não pode ser eterno como Deus o é, então ele seria uma espécie de Deus menor. Então utilizam-se desse argumento para tentar desmontar a doutrina da Trindade. Textos como Provérbios, que fala da sabedoria, textos como Colossenses capítulo 1, textos como Apocalipse capítulo 3, versículo 14, que são textos que Jesus é apresentado como primogênito da criação, Enfim, como que a gente responde a essas pessoas que constroem esse argumento para desmontar a doutrina da Trindade? Bom, vamos lá começar por Provérbios 8, 22. Eu gostaria de ler, o texto diz assim: Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas.
Primeiro, o erro que o pessoal comete é atribuir a esse texto dizendo que se refere a Jesus, né? E aí a gente vê um erro tácito aqui, porque, como se diz na academia, e até o tema do programa, né? Todo texto tirado fora do contexto vira um pretexto para a heresia. Aqui está falando sobre a sabedoria, né? Salomão, ele pega a sabedoria e personaliza ela. Então ele vai colocar ela como uma pessoa que fala, uma pessoa que dá conselho, uma pessoa que dá alerta, e nessa pessoalidade ela está falando da origem dela, né? Como se a sabedoria fosse uma pessoa e alguém perguntasse: quem te criou, sabedoria? E aí então ela vai falar: foi Deus que me criou antes da criação, antes das coisas. Por quê? Todas as coisas que foram criadas com sabedoria. Então, para criar o mundo belo, bonito, como Deus criou, precisou de sabedoria. A sabedoria estava lá. Para criar o ser humano, essa máquina perfeita que Deus criou, precisou de muita sabedoria, e a sabedoria estava lá. Então, como Salomão coloca ela como se fosse uma pessoa e estivesse argumentando com ela, né? Sabedoria, quem te criou? Aí ela vai dizer que foi Deus que criou, e Deus precisou da sabedoria para fazer todas as coisas e fazer bem feito. Então, o texto não tem nenhuma correlação com Jesus Cristo, né? Então, um texto tirado fora de contexto, né? E que acaba criando pretexto aí para uma heresia. O segundo texto, de Colossenses 1,15, também gostaria de ler, né? Paulo está falando a respeito de Jesus, dizendo: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aí eles vão pegar essa ideia de primogênito, né? A maioria não vai fazer uma exegese, ir lá no texto original, e vai fazer a partir do nosso vernáculo, do nosso português. Vai pegar o que é um primogênito. É o primeiro filho, é o filho mais velho, né? Então, eles pegam a ideia de primogênito, então ele foi criado. Se ele é o primeiro da criação, né? Então é uma questão de ordem, então ele foi criado. Aí já tira a divindade de Jesus, desfigura a ideia de Jesus como Deus. Mas em textos isolados, né? Quando vai se pegar, fica muito fácil você criar pretexto para heresia. Quando a gente vai olhar o próprio texto, a gente vai ver que Paulo está falando ali, o contexto é da supremacia de Cristo, né? A primazia. E aí não dá para pegar só a palavra e querer criar uma doutrina. Mas mesmo se for pegar só a palavra, vá no original, né? E quando nós olhamos lá para o original, a palavra para primogênito, né, que é prototoko, a gente vai ver que essa palavra ela vai trazer ali algumas análises importantes, algumas afirmações importantes. Então, na chave linguística, né, do grego, vai dizer que essa palavra ela enfatiza três coisas, né? Primeiro, ela vai enfatizar a ideia de pré-existência de Deus, mas não a pré-existência de que veio antes, primeiro, né? Mas a ideia de pré-existência mais caindo para o lado da eternidade, né? Assim, que existe antes de tudo. Até a gente retroceder o máximo que a gente conseguir na nossa memória, ele já existiu, né? Não houve um tempo que ele existiu. Então, o prototoko aqui, a palavra para primogênito, ela afirma isso, né? Da pré-existência dele. Outro enfoque que a palavra vai dar, além de pré-existência, é da singularidade de Jesus Cristo, né? Como que ele é singular em relação a toda a criação. E se, de fato, a palavra prototoko quisesse
afirmar essa ideia de que ele é criado, ele teria que escolher uma outra palavra, porque se de fato Jesus Cristo é criado, então ele ia ter uma similaridade com a criação e não uma singularidade, como a palavra que Paulo escolhe. E Paulo era muito caprichoso para escolher, né? A gente vai ver até o apóstolo Pedro falando, olha, ele fala de coisas difíceis, porque ele escolhia, ele era caprichoso mesmo para escolher. E quando ele escolhe essa palavra, ele quer afirmar a pré-existência dele, a similaridade dele e também a superioridade dele à criação, a primazia, né? Então ele é o primeiro da criação na ideia de o primaz, né? De ele tem a soberania sobre tudo isso. Então em vez de a palavra ser usada para diminuir Jesus e o seu poder, na verdade, quando a gente estuda e interpreta a palavra, ela o exalta ainda mais e o coloca numa posição extremamente singular, né? E principal sobre a criação. Exatamente, que vai concordar com outros textos quando ele vai dizer que ele recebeu um nome que é sobre todo nome, que nos céus não tem maior, na terra, nem embaixo da terra, lugar nenhum. Então vai concordar, né? Então quando a gente olha a escolha de Paulo, né? Porque isso também foi uma questão decisiva lá no concílio, né? Como o pastor Roberto Halfstein falou no programa passado, essa palavra foi muito estudado, né? Porque os pais da igreja que tinham ali o original mais perto, né, eles tiveram esse privilégio de olhar para as cartas de Paulo e fazer um estudo mais apurado. Eles chegaram à conclusão que se Paulo quisesse de fato falar que Jesus foi criado, ele poderia escolher uma outra palavra parecida para primogênito, que é protoptistos, né? Essa palavra, sim, tem a ideia de o primeiro criado. Mas, então, por que Paulo não escolheu essa? Ele escolhe prototoco, né? Então, aí os pais vão se debruçar nessa questão, tanto que no credo niceno, lá eles vão fazer questão de colocar que ele é não criado. Ficou enfático ali, claro, que Jesus, ele é não criado. Por quê? Porque Paulo escolheu a palavra certa, né? Prototoco, que vai exaltar a singularidade dele acima de toda a criação. Muito bom. Muito bom, muito bom. E o último texto, que é o de Apocalipse 3, sim, 3:14, ele também vai nessa mesma linha. Isso, gostaria aqui de ler também, né, com os irmãos, esse texto que ele escreve, né, Jesus falando a respeito de Jesus, escrevendo para Laodiceia, diz, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí da mesma forma, muitos vão pegar, né, essa palavra, olha, ele é o princípio da criação, então ele foi criado também. Mas quando nós vamos fazer uma exegese também da mesma palavra, a gente vai chegar à conclusão de que não é isso que o texto está afirmando. No livro Respostas Aceitas, né, que é um manual que ele se aplica a fazer interpretações dos textos que os hereges interpretam de maneira equivocada. Lá eles vão dizer que a palavra para princípio, né, arqué, da onde vem arquetipo, essa palavra ela tem a ideia de aquele que é a origem, né? O começo de todas as coisas, a origem, que vai concordar com outros textos que Paulo vai falar que foi dele que saiu todas as coisas, né? Todas as coisas é nele, está nele, né? Então ele é a origem, ele é a força motriz de tudo isso, ele é a fonte, ele é a causa fundamental de todas as coisas. Então, arquê, esse princípio, né, tem a ideia de que aquele que é a fonte, não
que ele é o primeiro de tudo isso, primeiro da criação nesse sentido, mas que ele é a fonte, que nós saímos dele, que todas as coisas saíram dele, né? Então, ele é essa fonte fundamental, principal. Então, o texto é mais para afirmar que ele é o arquiteto de toda a criação. Mais uma palavra que, analisando, revela ainda mais a superioridade de Jesus, né? Como Exatamente. a causa de tudo, né? Sim. A causa não causada que causou tudo. Mas é isso. Irmãos e irmãs, aqueles que estão acompanhando o programa Texto e Contexto, estamos conversando sobre a doutrina da Trindade. E hoje, analisando alguns textos polêmicos relacionados a essa doutrina. Aproveita aí esse momento do programa Texto e Contexto. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube Promessistas Brasil, faça isso agora, se inscreva no canal Promessistas Brasil. É importante para o canal ter mais inscritos, para que mais pessoas também sejam alcançadas com os conteúdos que são gerados semanalmente no canal Promessistas Brasil. Você que está acompanhando o programa Texto e Contexto, não se esqueça de curtir o programa, comentar, né? Muito importante. Nós temos o hábito de acompanhar depois esses comentários, ler as participações, né, daqueles que estão acompanhando o programa Texto e Contexto. Então faça isso. Continuando aqui, mais dois textos que também são utilizados por alguns para tentar desmontar a doutrina da Trindade. Textos também relacionados a Jesus, que é o texto de Hebreus 1, versículo 5, e João, capítulo 1, versículo 1. Queria que o pastor Willy falasse um pouco sobre esses dois textos aqui, porque um deles fala de Jesus sendo gerado, né? Fala da geração do Filho. E o outro é um texto que é traduzido por uma Bíblia, que nós temos em português, que é a tradução Novo Mundo das Escrituras. Jesus é apresentado aqui como um Deus, e Deus com D minúsculo. Então, essa tradução, ela acaba por negar a divindade plena de Cristo e desmontar a doutrina da Trindade, se fosse verdadeira. Então, como que a gente responde também àqueles que usam esses textos e essa tradução para tentar, de algum modo, diminuir a doutrina da Trindade? Sim, vou começar aqui por Hebreus 1, versículo 5, que diz assim, ó: Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Outra vez, e serei o seu pai, e ele será o meu filho. Esse texto aqui ele é utilizado por algumas linhas de pensamento unicista para dizer que Jesus, em algum momento da história, foi gerado, né? Ou até por algumas traduções que dizem que o pai gera o filho eternamente, alguma coisa assim nessa linha de pensamento. Porém, quando a gente olha para esse texto, para o contexto dele, a gente percebe que o autor aqui de Hebreus, ele está se referindo ao nascimento histórico de Jesus, virginal, essa promessa que o Filho de Deus nasceria na história, fisicamente, né? O milagre, né, de que Deus foi gerado no ventre de uma mulher e entrou na história para cumprir o processo de redenção do ser humano. Então não é que uma referência ao fato de que Jesus em algum momento passou a existir. Jesus é eterno, mas ele nasceu de fato na história, né, em algum momento da história, para deixar o processo, para tornar o processo de redenção uma realidade. É bem importante até perceber que essa mesma expressão ela está aqui no Salmo 7, no Salmo 2, verso 7, que ele diz assim, ó: Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. É uma palavra sobre Davi, mas ao mesmo tempo profética, né, que fala a respeito do filho, que de fato seria gerado na história, que entraria na história para tornar o processo de redenção uma realidade. É importante aqui, né, entender esse contexto, porque de fato, quando a gente lê o texto fora do contexto do autor de Hebreus, pode dar essa ação de que o filho foi gerado, né? O outro texto aqui que você citou está em 1 João 1. 1 João não, né? João 1. Aqui é o Evangelho de João. João 1, versículo 1, que é um dos textos mais citados e conhecidos, que diz: No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Porém, existe uma versão, né, que diz que dá o sentido aqui de que no princípio ele era um Deus, né, e
Logo, ou distingue ou tem que deixá-lo inferior de Deus, o Pai, porque senão teria aqui uma duplicidade de Deus. Então aqui eles entendem que ele é um Deus, como o pastor Ailton falou, mas um Deus criado. É um Deus com D minúsculo. Só que é importante a gente olhar que não tem um erudito sério da palavra de Deus que fez essa tradução do grego para as nossas línguas, que entendeu dessa forma, né? Que colocou aqui Jesus como sendo um Deus, mas que diz que, na verdade, no princípio, ele era Deus, né? Essa é a tradução comum. A expressão grega aqui é kaiteos em logos, que literalmente dá o sentido de e Deus era o verbo. Logos, ou verbo, é precedido do artigo rho, que vem indicando aqui tratar-se de um sujeito na frase. Então, de fato, aqui, quando ele fala de Theos, aqui ele está falando de Deus. Ser a primeira pessoa aqui, depois da expressão Kai, né? Então, a tradução aqui mais comum dos eruditos da palavra de Deus é e o verbo era Deus. Essa é a tradução que é usada por quase todas as traduções sérias da palavra de Deus. Tanto é que é uma doutrina muito bem resolvida e definida aqui, e um texto muito usado para defender justamente que o Senhor é o Deus Criador que estava no princípio de todas as coisas, agindo no começo de tudo. Tem um autor bíblico, Bruce, que ele diz que não importa até onde tentemos fazer voltar a nossa imaginação, nunca alcançaremos um ponto em que podemos dizer o verbo do verbo divino, como Ário. Houve um dia em que ele não era. Ou seja, esse verbo sempre foi. Esse que é apontado aqui, ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Essa é a tradução normal que a gente tem para esse texto. Muito bom. Mais 2 textos interpretados, então, equivocadamente para tentar diminuir algo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E basta uma leitura mais atenta da Escritura para perceber o quanto são equivocadas essas tentativas. Acho que até antes do programa, o pastor Josias estava relendo aqui o credo niceno a respeito de Jesus, e o credo cita esse trecho de Hebreus, né, que fala de Jesus sendo gerado como aquele que veio do Pai, né? Gerado, mas não criado, né? Isso, e aí o credo faz questão de dizer que ele não criado, né? Para dizer que Jesus não foi criado, porque é o que a Escritura Sagrada mostra para a gente. Ele é eterno. Né? Uhum. Quem é eterno não tem princípio, nem fim, nem sucessão de momentos em seu ser. Então, na verdade, são textos que são engenhosamente mal interpretados para tentar acomodar, né, as doutrinas de certos grupos religiosos. E normalmente textos que são usados de uma forma isolada, né? Que a gente tem que ficar atento a isso, né? A palavra de Deus é uma revelação completa, né? Então, por mais desafiador que seja para a gente, às vezes, lidar com alguns assuntos, a gente tem que olhar para a totalidade dela e perceber o que, de fato, ela está ensinando. Né? Porque aqui a gente só está pegando os textos, interpretando os textos de maneira correta, que são usados pelos hereges, né, para criar doutrina falsa. Mas sempre tem que fazer a correlação com outros que falam de fato. Por exemplo, Isaías fala que esse um menino que nos nasceu, o nome dele é Pai da Eternidade. Então, como Ário pode estar certo e dizer que houve um momento em que ele não existia, se ele é Pai da Eternidade. Então, um texto, né, vai, como diz na academia, né, a Bíblia explica a Bíblia, né? Você recorre a outros textos que vão explicar esses que nós estamos discutindo. Tem até outra regra da interpretação que diz que o todo interpreta a parte, e não a parte o todo. Bom, mas vamos lá então. Mais um texto aqui, o texto de João 14, 28, pastor Josias, que é um texto que aparentemente ensina que Jesus é menor do que o Pai. Nós até comentamos, eu acho que num outro programa, no passado, a respeito desse texto, que ele fala da subordinação do Filho. Acho que você vai explicar isso um pouco mais aí no seu comentário, mas aproveitando, né, esse texto que fala sobre a subordinação do Filho em relação ao Pai, existe muita dúvida quando a gente conversa sobre a doutrina da Trindade, se essa subordinação que existe entre a Trindade, porque aparentemente olhando o Novo Testamento, é possível perceber uma subordinação do Filho em relação ao Pai, até do Espírito também,
em relação ao Filho. Essa subordinação, ela é eterna ou ela está ligada ao plano de redenção? Em termos teológicos, nós somos subordinacionistas ou igualitaristas, né? Qual que está mais alinhado com aquilo que a Escritura Sagrada ensina? Aquilo que nós queremos é o não subordinacionismo, né? Mas a gente acredita no igualitarismo, né? Isso, eu só falei isso para travar a língua. Trava a língua. Não precisa repetir mais. Então, porque quando a gente vai olhar para o texto que é usado de João 14, 28, vou fazer questão de ler aqui, ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Quando nós olhamos aqui o texto, claro, a gente vai ver uma subordinação do Filho ao Pai. Ele afirma, e não tem como a gente dizer o contrário disso, que Jesus está falando que o Pai é maior do que ele. Mas em que sentido a gente vai colocar nisso aqui? É eterno? É uma subordinação eterna? Não. Ele está falando do plano de redenção. Ao vir essa terra, inclusive, ele se coloca menor do que os próprios anjos, que o texto de Hebreus 2:9 vai dizer isso, né? Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos. Veja o texto que Hebreus está falando, que Jesus não é menor só que o Pai, nesse plano de redenção, ao vir a esse mundo. Paulo vai dizer também, né, que ele não se colocou igual a Deus, né? Ele se esvaziou de si mesmo, ele não quis, né, usurpar essa posição. Enquanto ele estava aqui na terra, ele se esvaziou, se tornou homem. Por se tornar homem, é que Hebreus está falando que ele foi feito menor até que os anjos, que isso vai concordar também com um outro versículo nos Salmos, que vai dizer a nós, seres humanos, que fomos criados um pouco menor que os anjos. Se Jesus foi feito homem, então ele está nessa categoria de um pouco menor que os anjos também. Mas isso também não quer dizer que Jesus é inferior eternamente aos anjos, se os anjos são criação dele, né? Então, quando a gente vai olhar nesse plano de redenção, pode-se até enxergar que ele se colocou menor do que nós. Ele vai ter outras afirmações, né? A Bíblia vai falar que ele é o servo de todos os irmãos, ele é servo de todos nós. Ele diz assim, eu vim para servir. Então ele se coloca na posição, não que ele está só abaixo de Deus, abaixo dos anjos, mas até dos seres humanos. Ele se colocou nessa condição de servo. Mas isso quer dizer que de fato nós somos maiores que Jesus? Não, é a função na redenção, na história da salvação, quando Deus, na Trindade, a Santíssima Trindade, traçou esse plano na eternidade para que fosse dessa forma, ele voluntariamente disse, eu vou fazer esse papel e vou me subordinar enquanto isso. Portanto, não é uma subordinação eterna, é uma subordinação funcional, né? Então, na função para a salvação dos seres humanos, Jesus se colocou menor que o Pai, Jesus se colocou menor que os anjos, Jesus se colocou até menor que os seres humanos que ele veio salvar. Então, essa é uma função e é temporária, enquanto o plano de redenção leva-se a cabo. Mas antes disso, ele era igual, né? Ele era igual, e depois disso também ele vai ser igual, né? Então, é só esse recorte no tempo temporário que na função ele se coloca como subordinado ao Pai, aos anjos e até aos seres humanos. E aí é nisso onde a gente vê a grandeza que Paulo vai louvar em outro lugar, né? Falando da humilhação, né? Que ele se humilhou a tal forma para ir até a cruz, porque ele, tendo a forma de Deus,
ele desce o nível, ele fica abaixo dos anjos, desce o nível, fica abaixo dos seres humanos, e entre os seres humanos, servos, escravo, ele vai se sujeitar a uma morte terrível, né? Que nem todos os seres humanos passaram por essa grande humilhação. Ele se coloca nisso, então a gente vê que como ele levou a sério a questão da humilhação, para que essa imensa humilhação dele resultasse na imensa exaltação dele. Então, da mesma forma que ele foi extremamente humilhado, ele foi extremamente exaltado depois da ressurreição. É por isso que Paulo diz que não há nome acima do de Jesus, porque ele foi exaltado de sobremaneira, né? Então, nessa exaltação dele, agora ele não é subordinado ao Pai, nem ao Espírito Santo, né? Porque agora eles são iguais, né? Por isso nós cremos, né? A Igreja Adventista da Promessa crê na ideia bíblica do igualitarismo, né? Muito bom, muito legal. Eles então são eternamente coiguais. Coiguais. Essa subordinação, ela é um recorte, é uma janela na eternidade para cumprir o plano da redenção. Você falou que é uma subordinação funcional, poderia dizer até missional também, para cumprir a grande missão aí de Deus de restaurar todas as coisas. Muito bom. Então somos igualitaristas e não subordinacionistas. Igualitaristas, é isso aí. Falar bastante vezes a palavra para... Teologia tem muito disso, né? Tem, de palavra difícil. Tem muitos palavrões, né? Dentro da teologia. Mas é isso. Falamos então de alguns textos relacionados ao Pai e alguns relacionados ao Filho. Vamos falar ainda aqui também de alguns textos que às vezes são usados para diminuir a divindade do Espírito Santo. Antes disso, se você está assistindo o programa Texto e Contexto, e acompanha nesse programa com certa regularidade, queria desafiar você a postar uma foto assistindo o programa Texto e Contexto. A gente quer saber quem são as pessoas que estão assistindo o Texto e Contexto e de onde essas pessoas estão nos acompanhando. Então eu queria desafiar você a fazer uma foto, aí, uma selfie, né, de você assistindo o programa Texto e Contexto. Posta essa foto no Instagram, marca lá o perfil do Promessistas Brasil, para a gente conseguir localizar essa foto e, quem sabe, essa foto vai aparecer aqui também no programa Texto e Contexto, né, para a gente conhecer as pessoas que acompanham esse programa. Mas vamos lá, pastor Willy. Às vezes o Espírito Santo ele é apresentado na Bíblia como poder de Deus. E algumas pessoas utilizam essa ideia do Espírito sendo apresentado como poder de Deus para dizer que o Espírito Santo ele é apenas uma força. Ele é apenas uma força, ele não é um ser pessoal. Como a gente pode rebater esse argumento dessas pessoas que fazem essa afirmação, né, por conta do Espírito ser apresentado como poder de Deus? Eu acho que essa talvez seja uma das mais debatidas, né, com relação à Trindade, porque também existem muitas confissões de fé que tem o Filho e o Pai como pessoas divinas, porém o Espírito simplesmente como um poder que emana dos dois, né? Mas como a gente tem dito aqui desde o começo, a gente tem que olhar para todo o contexto bíblico para poder falar a respeito dessas questões. Quando a gente olha, isso são textos que a gente já estudou várias vezes, mas Jesus falando de alguém que viria da mesma essência para substituí-lo, dessa essência do Espírito Santo como sendo Deus presente, a atitude do próprio Espírito Santo de Deus depois com a igreja, proibindo algum movimento missionário, liberando, corrigindo. Então, isso torna o Espírito Santo um ser completamente pessoal, né? Um ser que realmente quando a gente fala, tem alguns teólogos que dizem, né? O fato de que ter consciência de si mesmo é o fato de que eu existo. Então, o Espírito Santo ele está consciente de si mesmo, agindo, liberando, proibindo. Porém, existem alguns textos que de fato são usados para dar a entender que o Espírito é só uma força que emana, então, ou do Pai, ou do Filho, ou do Pai e do Filho juntos. Um dos textos aqui, vários repetem essa mesma expressão, mas Gálatas 1, 1 Coríntios 6, 14, Colossenses 2, 12, Efésios 1, 19 e 20, todos eles têm essa expressão onde dá a entender que o Espírito ele é um poder que emana de Deus.
Vou ler aqui um aqui que diz assim, ó, a Bíblia diz que o Pai o ressuscitou pelo poder de Deus, ou pelo poder do Espírito. Mas em Romanos 8:11, diz assim, ó, bem como é dito que o Pai, pelo Espírito, ressuscitou a Jesus, ou pelo poder do Espírito ressuscitou a Jesus. Então aqui eles vão entender que quando se trata do Espírito, que é um poder que ressuscita, então ele passa a ser só esse poder de Deus que chega, levanta, coloca em pé. Mas é interessante a gente perceber que essa expressão de poder de Deus é dada a todas as pessoas da Trindade. Quando a gente olha, por exemplo, lá em 1 Coríntios 1:24, que fala que uma vez que Jesus também é o poder de Deus, ou seja, Jesus também é poder de Deus para a salvação, Jesus é a obra de Deus para a redenção do ser humano, e isso não faz do Filho não Deus, né? É interessante também Romanos 6:4, que diz assim, ó, ressuscitou pela glória do Pai, ou seja, o Pai aqui, a glória, o poder do Pai é a força da ressurreição. Então a gente tem que entender que em maneira alguma o fato de que o Espírito, por vezes, expressar o poder de Deus, ser a ação da manifestação de Deus ali, não quer dizer que esse não seja um ser pessoal que compõe a Santíssima Trindade, porque essa mesma expressão é usada para qualquer uma das pessoas da Trindade, né? Como o poder de Deus que é capaz de transformar. Isso é para o Filho, isso é para o Pai, isso é bem comum. Então esse relacionamento trinitário aqui é algo, de fato, misterioso, desafiador para a gente, para a nossa compreensão, porém a doutrina da Trindade ela precisa ser organizada por um todo da Palavra de Deus. E quando a gente olha para um todo, a gente percebe que, de fato, o Espírito Santo de Deus é colocado desde o princípio de todas as coisas como um agente de criação, como um Deus consciente de si, que libera, proíbe, motiva, ressuscita Jesus, mas que esses atributos são dados a todas as pessoas da Trindade. Muito bom, muito legal. Então, de fato, o Espírito ser apresentado como poder de Deus não o torna um ser impessoal. Isso não tira a pessoalidade dele, né? Conforme também não é tirado a pessoalidade do Deus Pai quando diz que Deus é amor, por exemplo. Poderíamos então afirmar que Deus é apenas um sentimento? Não, Deus continua sendo uma pessoa da mesma forma que o Filho é pessoa, mesmo comparando ele a um verbo, dizendo que ele é o verbo, mas não tira a pessoalidade dele essa afirmação, assim como a afirmação de que o Espírito Santo é poder não vai tirar a pessoalidade dele, né? É isso aí. E a gente precisa sempre, como temos dito aqui, né, ler a Bíblia Sagrada como um todo. Como um todo. Então, a mesma Bíblia que às vezes apresenta o Espírito como poder de Deus é a Bíblia que diz que o Espírito é Deus, que apresenta textos claros relacionados à divindade do Espírito Santo. Então isso é importante mesmo que fique sempre claro. Mas é isso, meus irmãos, muito bom. Demos uma olhada então em alguns textos relacionados à doutrina da Trindade, alguns textos polêmicos que o pessoal usa para rebater a doutrina da Trindade. Você que está acompanhando a gente, nós estamos chegando ao final do programa Texto e Contexto de hoje, em que a gente examinou então esses textos, fizemos um programa meio num viés um pouco apologético hoje, né? Defendendo esses textos. Eu comentava aqui com os meus amigos, antes de começar o programa, com o pastor Josias e o pastor Willy, que a editora tem trabalhado num material que deve sair nos próximos meses, né? Nós tá numa fase de edição, nós pretendemos lançar um comentário bíblico sobre a Trindade. Então, o autor desse material, ele pegou todos os textos polêmicos da Escritura sobre a doutrina da Trindade e todos os textos que reforçam a doutrina da Trindade, do Gênesis ao Apocalipse, e fez um comentário a respeito de todos eles. Então, é possível que nos próximos meses aí a gente tenha esse material, que eu julgo que vai ser um material muito importante para deixar ainda mais claro, né, firmar ainda mais essa teologia, rebater esses hereges, né, que falam contra a doutrina da Trindade. É um material, eu achei muito interessante a proposta desse autor, que enviou seu material para a editora, porque é um material, inclusive, que a gente não tem ainda em língua portuguesa, né, material relacionado a isso. E aí, em outras línguas, eu não sei, né, mas pelo menos eu não conheço no Brasil um material dessa natureza. Mas é isso. Pastor Josias, apresenta um desafio final àqueles que nos acompanharam até aqui. Na sequência, pastor Willy, ore
por todos, ore por nós, para que Deus continue nos guardando e nos abençoando. Bom, diante de tudo isso exposto, o nosso desafio, o grande desafio é aprofundar cada dia mais nessa doutrina, pois devemos não somente entendê-la, mas também defendê-la. Nosso aprofundamento é para que possamos entender cada dia mais essa doutrina, para poder defender a palavra de Deus, porque a Igreja de Cristo, como diz as Escrituras, são o baluarte da verdade, aquela que sustenta a verdade. Por isso, precisamos defender essa doutrina tão importante, tão sofisticada, que não há paralelo em nenhuma outra religião na atualidade e nem outra que já existiu, porque ela é o cerne, né, do cristianismo, por isso devemos defendê-la. Vamos orar. Santo Deus e Pai, a gente rende a Ti graças, louvores por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, por mais esse programa aqui. A gente tem esse desafio de estudar o Senhor, a sua essência, a sua natureza, Senhor. É um desafio eterno estudar aquele que não tem começo e fim, mas nós estamos aqui, Senhor, com as nossas limitações, na medida em que o Senhor se revelou a nós, tentando conhecer-te cada dia mais, entender-te cada dia mais e, acima de tudo, viver para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Portanto, abençoe os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente Te conheça, Senhor, de maneira cada dia mais profunda, que a gente consiga cada dia mais viver para a glória do Teu nome, viver a semelhança daquilo que Tu és, nos Seus propósitos eternos, Senhor. Dá a cada um dos nossos irmãos e irmãs, Senhor, sensibilidade, sabedoria, Senhor, para que a gente possa se desenvolver, Senhor, no conhecimento eterno de Ti, Senhor, e viver para a Tua glória e para Teu louvor, pelo nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. É isso, meus irmãos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, por participar de mais um programa Texto e Contexto. Lembro que se você quiser enviar alguma sugestão, algum comentário, alguma pergunta para o programa Texto e Contexto, nós temos um e-mail que é o textoecontexto@promessistas.org. textoecontexto@promessistas.org. Deus abençoe você. Semana que vem continuaremos falando sobre a doutrina da Trindade. Será o nosso último programa sobre esse tema e nós teremos um programa aqui de caráter aplicativo. O que podemos aprender para a nossa vida como cristãos sobre a doutrina da Trindade. É isso, que Deus abençoe e até a próxima semana.